paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 5 e versículo de número 29, que diz assim: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós observamos, irmãos, que Pedro, ele deixou bem claro para o sumo sacerdote: importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele e os apóstolos que estavam com ele afirmaram que continuariam obedecendo a Deus, mesmo que o sumo sacerdote não gostasse, que a seita dos saduceus não gostassem. Deus me trouxe aqui para te falar: obedeça a Deus. Obedeça a Deus independente de quem você precisar desagradar. Muitas vezes nós vamos precisar desagradar algumas pessoas para agradar a Deus. Muitas vezes nós vamos precisar dizer não para algumas pessoas, para algumas atitudes, para alguns modos de agir, de ser. Aleluia! Nós vamos precisar dizer não para agradar a Deus. Aqui você observa que o sumo sacerdote queria que não somente Pedro, mas os demais apóstolos parassem de pregar em nome de Jesus. Mas eles haviam recebido uma ordem, eles tinham uma missão para cumprir. Eles precisavam obedecer aquilo que Deus designou para eles e não o que os homens estavam mandando eles fazerem. Os apóstolos e Pedro foram lançados em uma prisão pública. E a Bíblia diz que isso foi por pura inveja. A gente vê aqui nos versículos anteriores que os apóstolos foram presos em uma prisão pública porque o sumo sacerdote e a seita dos saduceus estavam com inveja. Estavam vendo o destaque que Deus estava entregando ao ministério dos apóstolos e começaram a invejar. E por isso prenderam os apóstolos do Senhor à prisão pública. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio e tirou os apóstolos do Senhor do cárcere e deu uma ordem para eles. Versículo de número 19. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Você vê que o anjo do Senhor, que tirou a Pedro e aos apóstolos que estavam com ele da prisão, deu uma ordem dizendo: Ide-vos ao templo, apresentando e dizendo ao povo todas as palavras desta vida. Vocês têm uma missão. E vocês não podem deixar de fazer, de cumprir essa missão que Deus designou para vocês. Assim como os apóstolos do Senhor tinham uma missão, você também tem. Nós também temos e nós sabemos que essa missão, muitas vezes, aleluia, vai ser espinhosa, vai ser árdua. Vai ter muita gente que vai se opor, vai ter muita gente que vai querer te calar, vai ter muita gente que vai querer te parar, mas Deus te trouxe aqui para te falar: faça como os apóstolos do Senhor, diga: importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus está te dando grandes, aramandocai, isso é mistério, grandes experiências com Ele, para que você tenha ousadia no Espírito, para que você saiba em quem você tem crido, para que você não tenha medo, aramandocai, quando se levantarem contra você com inveja, com perseguição, você vai continuar firme. Os apóstolos sabiam que Deus estava com eles, o Deus que tinha tirado eles do cárcere, da prisão pública, o Deus que havia enviado o seu anjo, o Deus Aramandocai, Ribiandocai, que já tinha mostrado várias vezes que estava com eles. É o Deus que você serve, é o Deus que eu sirvo, que nós servimos, e que diz para nós através dessa palavra que a gente precisa tomar o exemplo dos apóstolos. A gente não pode parar por causa das perseguições. Você tem que saber em quem você tem crido. Declare comigo: eu sei em quem eu tenho crido, e eu não vou parar a missão que Deus me designou por causa de perseguições. Eu sei quem eu tenho crido, e eu não vou parar a missão que Deus me designou por causa de perseguições. Os apóstolos foram perseguidos, mas é lindo, irmãos, a autoridade que eles têm ao dizer para o sumo sacerdote: importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu não tenho medo de vocês, Aramando Arabacanta.
Porque Deus me deu uma missão. E eu sei que quando Deus me entregou uma missão, Ele também, aleluia, me deu uma autoridade juntamente com esta missão. E eu não preciso temer a nada e nem a ninguém. Você tem que entender uma coisa, minha irmã e meu irmão. Na caminhada cristã, muitos vão se desagradar. Muitos não vão gostar. Muitos vão deixar de te admirar. Muitos vão se levantar contra você. Mas você precisa ter autoridade. É por isso que Deus está dando para pessoas aqui experiências com Ele. É por isso, Ribiando Rabacantaraia, que Deus está entregando para você a partir de agora revelações, experiências e sobrenatural que acontecerão diante dos teus olhos para você saber em quem você tem crido. Os discípulos estavam com a sua fé alimentada. Há poucos instantes aqui, eles tinham vivido uma experiência extraordinária com Deus, Deus tirando eles da prisão pública, através do anjo dele. O anjo do Senhor estava com seus discípulos, mostrando para eles que eles não precisavam temer a nada nem a ninguém. Declare comigo, o Senhor está comigo, eu não preciso temer a nada nem a ninguém. O Senhor está comigo, eu não preciso temer a nada nem a ninguém. Deus quer que a gente tenha essa convicção, minha irmã. Deus quer que a gente tenha essa convicção, meu irmão. Que nós precisamos obedecer a Ele. Quantas pessoas deixam de obedecer a Deus para obedecer aos homens, com medo das retaliações, com medo dos olhares contrários, com medo das perseguições? Você não precisa temer a nada. Não temas quem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Mas tema antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Nós temos que temer ao Senhor nosso Deus. Nós temos que temer ao Deus que nos chamou, ao Deus que nos designou para uma grande missão. Deus está tirando o temor aqui de pessoas, aleluia, que andavam temerosos com inimigos, com perseguidores, com pessoas afrontosas. Você estava com medo, mas Deus está dizendo a partir de agora, eu estou lhe dando ousadia e estou lhe fazendo entender que tem momentos na sua vida que é necessário você dizer não ao ser humano. Você não pode ficar dizendo sim para todo mundo. Você não nasceu para agradar a todo mundo. Você nasceu para agradar a Deus. Você tem um chamado, você tem uma missão, e nesta missão você vai ter que aprender a dizer não a muitos para agradar a Deus. Quem não sabe dizer não, minha irmã, não está apto para a missão que Deus designou. Porque nós temos que entender e aprender, que a missão que Deus nos designou, a missão que Ele entregou para mim e para você, será uma missão, aleluia, muitas vezes árdua e difícil, mas que nós vamos contar com a presença do Senhor conosco. Muitos vão se opor, muitos não vão gostar. Muitos vão querer que você faça coisas que Deus vai dizer que não, e você vai precisar dizer não para as pessoas para agradar a Deus. Você não nasceu para agradar a todo mundo. Os apóstolos do Senhor tinham, aleluia, essa direção, esse desígnio na vida deles. Eles diziam não aos homens, mas não desagradavam a Deus. Se preciso for, diga não aos homens. Diga não àqueles que querem que você faça aquilo que desagrada a Deus. Diga não àqueles que querem ir contra o mistério que Deus tem contigo. Se Deus tem um mistério contigo, os homens não têm que entender. Os religiosos não têm que entender. Aqui nós vemos que os religiosos estavam se levantando contra os apóstolos do Senhor, porque tem gente que entende bem de religião, mas não entende nada de Cristo, não entende nada de evangelho, não entende nada de Deus, de Espírito Santo, de Jesus. Então nós não temos que ficar pareando a nossa vida com aquilo que os religiosos querem que a gente faça. Mas nós temos que agradar ao Senhor. Os apóstolos tinham um chamado específico. Eles foram chamados por Jesus, escolhidos por Jesus, testemunhas oculares dos milagres, dos desígnios, Haramandokai de Jesus. E eles poderiam falar com certeza, com precisão, sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre Jesus, sobre a palavra. E era isso que o sumo sacerdote queria que eles parassem de fazer. Tem gente que quer parar você da missão que Deus designou para a sua vida, porque eles não entendem e eles não têm que entender nada. O sumo sacerdote também não entendia, os saduceus não entendiam, mas está vendo que Deus é na sua vida, aí querem te parar. Eirabacanta. Eles sabiam, irmãos,
Que os apóstolos estavam com Deus e grande era o destaque. Aqui era pura inveja. E tem gente que sabe que Deus é na sua vida. Tem gente que sabe que Deus te escolheu e fica querendo te parar. E se você ficar dando ouvido àqueles que estão te perseguindo e querendo te parar, você vai acabar desistindo dos propósitos de Deus. Você vai acabar desagradando a Deus. Tem gente lhe criticando, tem gente lhe apontando, tem gente querendo lhe destruir. Mas o propósito dele, o propósito dela, minha irmã, é parar você por pura inveja. O problema do sumo sacerdote e da seita dos saduceus era porque os apóstolos estavam se destacando e Deus estava mostrando de uma forma miraculosa e sobrenatural que ele havia escolhido os discípulos dele. Então nós precisamos entender que quando há destaques relevantes para nos parar, quando há destaque, haverá oposições. Os discípulos estavam vivendo oposições, mas não pararam de fazer aquilo que Deus designou. Você pode estar vivendo oposições. Muitos podem estar se levantando contra você, batalhando contra você, pelejando contra você, Haramandokai, tentando lhe destruir, tentando lhe parar. Mas os céus me trouxe aqui para te dizer através dessa palavra: você não pode ficar dando ouvidos a pessoas que não têm intimidade com Deus. Você não pode ficar dando ouvido a pessoas que não ouvem a voz de Deus como você ouve. Os discípulos, os apóstolos do Senhor eram testemunhas oculares. Eles haviam visto de maneira miraculosa e extraordinária os feitos de Jesus. E ninguém poderia tirar aquilo que eles viram. As experiências que Deus vai lhe entregar, ninguém vai poder tirar de você. Aí você vai ter certeza, autoridade e convicção para dizer: ei, Deus me chamou para isso e eu vou fazer, porque eu sei quem eu tenho crido, eu sei quem me chamou, eu sei quem designou para minha vida esta missão. Foi isso que Pedro e os demais apóstolos disseram: importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu não tenho que te obedecer, sumo sacerdote. Eu não tenho que obedecer a seita dos fariseus, dos saduceus, daqueles que se levantam contra nós, Aramandaracantaraia. Mas eu tenho que obedecer aquilo que Deus designou para a minha vida. Poderia quem quisesse se levantar contra. Você tem que ter certeza e convicção do seu chamado como os apóstolos tinham. Quem quisesse que se levantasse, saduceu, sumo sacerdote, quem quisesse se levantar, que se levantasse, eles sabiam em que eles tinham crido. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe quem te chamou, então pronto, tem autoridade. Aprenda a dizer não, aleluia, aprenda a desagradar os homens, só não desagrade a Deus. Declare comigo: eu vou aprender a dizer não. Eu só não vou desagradar a Deus. Eu vou aprender a dizer não. Só não vou desagradar a Deus. Você pode dizer não para todos, você não pode dizer não para Deus. E Deus vai ensinar pessoas aqui a dizer não. Porque tem gente que está me ouvindo agora que não sabe dizer não. E é por isso que passa por muitas dificuldades. É por isso que vive muitas afrontas, entre batalhas que não é para entrar, entre guerras que não é para você entrar. Por quê? Porque você não sabe dizer não. Mas através dessa palavra Deus está dizendo: assim como eu dei ousadia, autoridade para que os apóstolos dissessem não ao sumo sacerdote, eu também estou lhe dando ousadia e autoridade para que você saiba dizer não para algumas coisas que eu, o Senhor, não aprovo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque teu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Te agradecer, meu Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus fiel, Pai amado, que nos direciona através da tua palavra a termos mais autoridade, a compreendermos, Pai, que importa obedecer ao Senhor, não importa quem a gente vai desagradar, não importa quem não vai gostar, Pai, dos desígnios do Senhor na nossa vida. O que importa é que o Senhor nos aprova, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor é na nossa vida. E ninguém, meu Deus amado, pode frustrar os teus planos, os teus projetos na nossa história. Foi o Senhor, meu Deus, quem havia escolhido o teu povo. Foi o Senhor quem havia selecionado os teus apóstolos, meu Pai. E ninguém poderia roubar a autoridade que o Senhor entregou para eles. Assim é na nossa vida. Ninguém pode tomar, ninguém pode roubar, ninguém pode anular aquilo que o Senhor já nos entregou, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo,
Vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e esse que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Cura, liberta, restaura, restitui, abre porta de emprego, traz assinatura. Causa ganha na justiça. Aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus. E já te agradeço crendo na nossa vitória. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Não se importe com aqueles que não entendem o mistério de Deus na sua vida. Não se importe com aqueles que não compreendem o que Deus tem na sua história. O que importa, meu irmão, o que importa é minha irmã, é você sempre estar no centro da vontade de Deus. Mesmo que muitos venham se levantar contra você, o que importa é você agradar a Deus, como Pedro disse aqui, os demais apóstolos. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Que Deus te abençoe. Se você crer, recebe esta palavra em nome de Jesus. Declare amém.